Bom dia. Hoje eu vou dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a obra André Luiz. E o assunto que eu vou tratar hoje, na verdade, eu não trataria dele se não fosse uma intuição muito forte que eu recebi, porque eu desconhecia esse assunto completamente, assim. Já tinha lido, mas não estava na minha programação nesse estudo de falar sobre ele. Como eu recebi uma intuição muito forte para falar sobre isso, eu resolvi estudar, por isso eu demorei muito a fazer mais um vídeo na sequência do nosso lar, porque precisou que eu fosse pesquisar o assunto, era um assunto que eu nunca tinha me dedicado a estudar, e foi muito interessante porque tem realmente tudo a ver com o nosso momento atual e com as minhas necessidades de aprendizado também. Então, o assunto é larvas mentais. Isso, larvas mentais. O que seriam larvas mentais, né? Eu procurei nosso lar, não se tratava desse assunto por lá. Eu só fui começar a encontrar referências no André Luiz em Os Mensageiros. Então ele faz assim superficialmente uma definição de larvas mentais. Então ele diz o quê? As larvas mentais, elas estão para a nossa mente, assim como as bactérias estão para o corpo. Nas criaturas desprevenidas, tanto adoece o corpo quanto a alma, tá? Então, até o momento em que estava se escrevendo o livro dos Mensageiros, somente a fé religiosa poderia constituir uma forma de cura do corpo espiritual, tá? Por quê? Porque a fé religiosa era a única coisa capaz de criar um estado mental de confiança, de otimismo e de ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado, tá? Quando exercitada sem as paixões nefastas do sectarismo. Então, até pouco tempo atrás, né? As larvas mentais eram criadas pela gente, elas são criadas por nós mesmos através das nossas viciações, das nossas recalcitrações em erros, em violações à lei divina ou em violações ao nosso corpo, né? Em desvios. E são alimentadas pela nossa energia vital, ok? Aí, quando chega em Missionários da Luz, ele dá vários exemplos. Por isso eu vou falar primeiro do Evolução em Dois Mundos, porque tem em 2 livros ele só dá exemplo, Os Missionários da Luz e em Sexo e Destino. Então eu vou entrar em Evolução em Dois Mundos, que ele também trata a coisa mais ou menos na definição. Em Evolução em Dois Mundos ele está falando se existe inferno, se existe, né? Como seria. E como a gente já viu em alguns vídeos aí, não existe o inferno propriamente dito, mas zonas infernais. E ele, o André Luiz, ele fala o seguinte: o inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, pode ser tido na conta de um imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nessas zonas infernais, tendo em vista, né, a egrégora da Terra e de cada país, né, a gente pode levar essas zonas infernais, considerá-las como hospitais, cárceres hospitais, ou seja, o que aqui no Brasil a gente diria assim, seria aquela internação do louco que mata, né? Pega doente mental, ele mata, serial killer, seja lá o que for, em vez dele ir para uma prisão, ele vai ser internado num hospital psiquiátrico, né? Isso, cumprir a pena em hospital. Então, as zonas infernais são um paralelo disso, são cárceres hospital. E lá se encontra todo tipo de doença carnais, do tipo carnal mesmo, das bactérias, como também doenças espirituais
que não são catalogadas pela nossa medicina e que essas doenças são geradas, tá, por essas larvas. Então, vamos lá. São nascidas das profundas disfunções do corpo espiritual e muitas vezes são nutridas pelas formas pensamento em torturado desequilíbrio. São classificáveis por larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam, quando não obedecem às ideias infelizes, longamente recapituladas no tempo. O que ele quer dizer aqui é que os nossos desequilíbrios geram essas larvas mentais, tá? E essas larvas, elas têm um poder destruidor e voraz imenso. Se alimentam do nosso magnetismo animal, né? Portanto, né, quanto mais animalizados nós formos, mais elas terão material para se alimentar. E também elas são geradas por essas nossas viciações, mas são alimentadas pelas formas de pensamento negativas, ok? Então, no que elas são alimentadas por essas formas de pensamento, elas podem durar mais ou menos em relação ao quanto que nós estamos pensando. Então, se nós ficamos dias, meses, anos com a mesma ideia, viciados às vezes por séculos em encarnações diversas, a gente está alimentando essas larvas de uma maneira extremamente nociva ao nosso perispírito, tá? E nessas zonas infernais se aglutinam os espíritos que têm moléstias oriundas também das larvas mentais, ok? Então, agora vamos aos exemplos delas no mundo encarnado, né? Como é? Porque é o que nos interessa mais é aqui. Como que elas se geram, como é que ela é vista, né? A larva mental. Então, vou começar. Em Missionários da Luz, ele vem trazendo vários exemplos. Então, ele começa aqui com as larvas na página 25 da edição da FebNet, que é online, né? Ele fala sobre as larvas mentais que atuam na área sexual. Então, ele fala o seguinte, esse era um médium promíscuo. Ele estava observando um centro espírita, a atuação do desenvolvimento mediúnico. E, ao analisar os médiums, ele verificou alguns problemas e a existência de larvas mentais nesses médiums. Tá? Porque, apesar do nome larvas mentais, elas não atuam só na mente. Elas são geradas pela mente, mas atuam em pontos específicos do corpo. Então, ele vai dizer o seguinte, esse médium era promíscuo, ele tinha sérias disfunções na área sexual. E ele, analisando, ele viu corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga, vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Como vocês podem ver na figura, tudo que está em roxo são as regiões afetadas pelas larvas mentais oriundas dos desvios sexuais, dos abusos do aparelho sexual do médium narrado no livro. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Aí o Alexandre, que é o instrutor do André, em Missionários da Luz, ele esclarece. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Schaudinn, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Então, ele está respondendo que não é a sífilis, né? A espiroqueta de Schaudinn é a bactéria que causa a sífilis. Eu vou colocar na edição do vídeo algumas imagens
para que vocês entendam um beija-flor. Para que vocês entendam o que são as bactérias, né? Para poder ter noção dessa comparação que ele sempre faz com o mundo microbiano, né? Com os micróbios, com as bactérias, tá? Então, as bactérias, elas podem ser vibriões, elas podem ser cocos, elas podem ser espiroquetas, espiros, esporos, né? E podem ser também os bacilos. São as formas como elas se apresentam. Então, você vai ter esse espiroqueta de Schauden, que causa, por exemplo, a sífilis, né? Você vai ter o vibrião, que causa a cólera. Você vai ter o bacilo de Hansen, entendeu? E você vai ter os cocos, né? Que causam a tuberculose. Então, são as bactérias que nos causam doenças, atacam regiões do nosso corpo e nos trazem muitas vezes até a morte. Então está aí na imagem, tá? Os cocos, que são as bolinhas, certo? Então você tem os diplococos, streptococos, né? Você tem os vibriões, você tem os bastonetes, que são os bacilos, e tem as espiroquetas também, que até ele fala da sífilis. E no nível espiritual, essas bactérias equivalem-se às larvas mentais, que também atuam em lugares específicos do corpo, conforme a disfunção que nós tenhamos. Então, como nesse caso, é uma pessoa que tem uma disfunção no seu comportamento sexual, na maneira como usa a função sexual, essas larvas criaram ambiente e atacam toda a parte do sistema sexual dele, ok? Então, continua o Alexandre. São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não as conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, vamos chamar-lhes de larvas, simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela sua incontinência no domínio das emoções próprias, ou seja, pela impulsividade com que libera sua raiva, os instintos, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas uma leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio de vida. E, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. Então, muitas vezes as pessoas interpretam os conselhos sobre o comportamento sexual como sendo uma castração religiosa. E no espiritismo não é nesse nível que deve ser vista a coisa, muito embora muitos espíritas vejam dessa forma, tá? O que se coloca toda falta de comedimento, ela enseja um problema no nosso perispírito, certo? Então, se você tem as faculdades sexuais para usá-la de maneira saudável e você as desvirtua, você dá aso a práticas e pensamentos que atraiam entidades viciosas, né? Você entra num estado de desequilíbrio. E essas larvas mentais vão atuar ali, naquela região, ok? Então, isso não tem nada a ver com castração religiosa. E é isso que ele está dizendo aqui, que todas as vezes que os benfeitores tentaram inspirá-lo a ter uma maior temperança, um maior cuidado na sua vida sexual, ele levou na conta de castração religiosa, tá? A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de tudo, que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico,
quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então, o que nós temos aqui não há nenhuma manifestação física de dor, de doença, que não tenha origem no corpo perispiritual e que não seja consequência das nossas próprias faltas, ok? Então, aí vamos ver essa imagem, ela diz isso. Atender à santificada missão do sexo, usar um aperitivo comum e fazer a boa refeição não são desvios espirituais. Os excessos representam desperdícios de força e retêm a alma nos círculos inferiores. O segundo exemplo que André Luiz vai dar em Missionários da Luz é o do alcoolismo, né? E alcoolismo aqui não quer dizer vício do álcool, quer dizer excesso de álcool. Você pode não ser um alcoólatra ainda, mas ter um hábito de exceder-se, né, na utilização dos alcoólicos. Então ele era um outro médium que também estava desenvolvendo neste mesmo centro, e esse tinha por hábito exceder-se nos alcoólicos. Então ele vai dessa forma que ele descreve. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Quem não sabe, o fígado, ele dá uma filtrada também no sangue, né? O fígado, os rins, né? Então, esses elementos filtrados, o sangue, tudo mais, digamos assim, mais novos, né? Mais sadios, eram completamente atacados pelas larvas. Como vocês podem ver, o álcool, ele ataca desde o esôfago, tá tudo em roxo aí, gente. O esôfago, o fígado, a veia porta e o reto ali no final do intestino grosso delgado, onde tem o bolo fecal, ok? Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Aí vem o Alexandre, né, que é um instrutor, esclarecer ao André. Os alcoólicos aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica e inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Né? Debalde, trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo, e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia impossível a continuação da vida física. Ou seja, era a única glândula ainda que conseguia expelir um pouco do álcool que esse indivíduo, né, consumia, era pelo suor, ok? E essa, então, é a descrição, né, de como as larvas atuam sobre o nosso aparelho digestivo quando nós estamos
no uso excessivo do álcool, ok? No caso aqui era o aguardente, mas isso vale para qualquer tipo de alcoólico, tá? Também na glutonaria, gente. A gente pensa que não, mas também na glutonaria a gente leva uma coisa assim, quando come em excesso, né? Quando come gordura em excesso, quando não cuida, né, da alimentação. O André Luiz, ele fala o seguinte aqui, de um outro médium, né? Numa grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombro de potencial de destruição. Com assombroso potencial de destruição, desculpem. Ok? Então, aqui ele descreve, né, a atuação de lesmas e de larvas, né, sobre nossos órgãos, sobre o perispírito e sobre os nossos órgãos físicos, porque se manifesta no órgão físico, ok? E por último, tem um exemplo em Sexo e Destino, em que ele fala de uma mulher linda, maravilhosa, mas que ela era o cão chupando manga. A flor humana, em que se metamorfoseara, ou seja, a coisa bonita que ela era, né? Não escondia para nós, para os espíritos, para a visão dos espíritos, as larvas que a carcomiam. Dona Márcia jazia assessorada por pequena corte de vampirizadores desencarnados que lhe alteravam a cabeça. Mesmo à nossa frente, que nos acostumáramos a identificá-la por matrona difícil, mas, ajustado ao lugar que as conveniências lhe indicavam, surgia quase irreconhecível. Então, eles estavam acostumados a vê-la como uma pessoa difícil, né? Mas que era comedida por conta das circunstâncias sociais. E naquele instante em que ela foi se deixando levar, né, pelos maus pensamentos, pelos seus desvios, pelo desejo de prejudicar as pessoas, ela fez-se acompanhar dessa corte de vampirizadores que se alimentavam das energias dela como? Pelas larvas. Assim, a gente entra no tema fundamental pelo qual eu fui inspirada a falar das larvas mentais. Porque as entidades inferiores se alimentam destas nossas larvas mentais e, através delas, se imantam e sugam nossas energias. Esse estudo eu vou fazer no próximo vídeo da série Nosso Lar, ok? Fica aí, espero que tenha ficado claro.